Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Juliana Figueiredo e eu faço parte da equipe da SP Leituras, que é a organização social parceira da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo para a gestão das ações do CISEB, da Biblioteca Parque Vila Lobos, da Biblioteca de São Paulo e do Centro Cultural Altos Pagano. Bom, como a gente pode perceber, o período de isolamento social permanece e, apesar dessa plataforma não permitir que a gente se abrace e se veja, é muito reconfortante para nós ter a presença de vocês aqui hoje. Eu quero agradecer aos nossos parceiros do projeto da Biblioteca Comunitária de Barra do Una, que estão aqui conosco mais uma vez. Quero agradecer também ao nosso colega Marcos Coelho e à equipe da Interrogação Filmes, que estão apoiando a transmissão. Eu quero agradecer a Giovana Santana, a Vanessa Souza e a Jaiane Batista, que junto comigo formam a equipe de programas e projetos que é responsável pela execução dessa ação do Pra Ler. E por último, e tão importante quanto, o meu agradecimento ao Rodrigo Ciríaco, que é o nosso parceiro de longa data e convidado de hoje. Se vocês quiserem acompanhar a nossa programação e participarem de outras atividades como a de hoje, é só acessar os nossos canais de comunicação pelo site, que é o ciseb.sp.gov.br, e também as nossas redes sociais, que tem o Instagram e o Facebook, que é o ciseb.sp. Já antecipo para vocês que o questionário de avaliação e os certificados são sempre enviados por e-mail em uma semana depois de serem realizados os nossos eventos. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que na oficina de hoje vocês vão poder enviar as perguntas pelo ícone QIA, que é representado por 2 balões e fica na barra de ferramentas logo embaixo do seu vídeo. Então, quando vocês forem enviar as perguntas, juntamente enviem o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando. A gente vai recolher essas perguntas, selecionar e encaminhar para o Rodrigo responder no final. Questões técnicas e comentários gerais, somente pelo chat, tudo bem? Esse formato online de interação ele gera algumas falhas técnicas de vez em quando. Então, se isso acontecer, a gente já pede desculpas antecipadamente e, se a conexão cair, é só reingressar a plataforma pelo mesmo link. Agora, para a gente começar a oficina, eu vou apresentar o Rodrigo Ciríaco, que é educador, escritor, historiador e produtor cultural. Ele é idealizador de projetos como Pedagogia dos Saraus, Slam Rachão Poético, Biqueira Literária e o Espaço Cultural Casa Poética. Se vocês quiserem mais informações, é só acessar o Facebook dele, que é o @Rodrigo Ciríaco Professor. Boa oficina a todos e até já! Olá, boa tarde a todas, a todes, a todos. Meu nome é Rodrigo Ciríaco, sou educador e escritor, convidado hoje aqui para falar um pouco sobre uma parte do meu trabalho, que é o Pedagogia dos Saraus. De antemão, agradecer muito pelo convite de estar aqui. Um pouco triste de não poder fazer essa formação de maneira presencial, mas apesar das limitações que a gente tem no momento por conta da pandemia, essa possibilidade também de transmitir, de chegar a outros lugares que de repente presencialmente ia ser um pouco mais difícil, é bem bacana também. Queria agradecer à Biblioteca Comunitária de Barra do Una. Esse projeto da formação de Pedagogia dos Saraus faz parte de uma formação que nós estamos fazendo com eles também. E só é importante também reforçar, a Pedagogia dos Saraus é um curso que atualmente eu faço um desenvolvimento em 25 horas. Eu já venho trabalhando com esse tema desde 2006, que quando eu comecei a aplicar a Pedagogia dos Saraus dentro da sala de aula. Eu sou formado em História, mas desde 2006 eu participo do movimento de Saraus aqui em São Paulo. E aqui a gente vai fazer uma adaptação, né? Eu tentei filtrar os pontos essenciais para trazer aqui para vocês, mas quem tiver alguma dúvida, quem tiver interesse sobre o tema, participar de algumas atividades que tenham uma extensão um pouco maior, é só fazer esse acompanhamento pelas redes sociais, ficar ligado que em breve, inclusive, a gente vai ter uma formação, 1 ou 2 formações de 25 horas. Vou começar aqui. O Pedagogia dos Saraus ele surge quando eu conheço o movimento de Saraus em 2006. Eu conheci o Sarau da Cooperifa. Eu já era uma pessoa que tinha um interesse na arte, na literatura e na poesia,
mas eu não sabia por onde escrever, como mesmo fazer para escrever, né? Eu ainda não tinha esse trabalho como escritor que eu tenho hoje naquela época. E aí eu conheci a Cooperifa, um sarau que acontece dentro de um bar, um boteco na Zona Sul aqui de São Paulo, que semanalmente reúne entre 150 e 200 pessoas, e isso foi um acontecimento que mudou muito a minha vida, porque até então a poesia e a literatura sempre tinha uma função mais prática, mais pragmática. Era ler um livro por causa de uma redação, fazer alguns estudos para passar no vestibular, para fazer uma aplicação de uma prova. Eu já era um leitor, eu tinha o hábito da leitura, mas esse encontro com os saraus, ele trouxe algumas mudanças muito importantes mesmo. E no primeiro momento, quando eu já estava lá no sarau da Cooperifa, uma coisa que me aconteceu foi: será que isso que acontece nesse bar, de tantas pessoas se reunirem, esse ato de liberdade para durante 2 horas falar e ouvir poesia, ter essa troca, esse grande encontro, isso seria possível replicar dentro da escola, dentro da sala de aula? Era uma grande dúvida que eu tinha desde a primeira vez que eu fui no sarau, né? Então, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, que ainda não tinha esse nome da pedagogia dos saraus, ele foi surgindo pelo caminho. A questão era essa: se era possível replicar o que acontecia no sarau ali no sarau da Cooperifa, no bar do Zé Batidão, dentro da sala de aula, né? Então, se era possível utilizar o sarau como ferramenta pedagógica dentro da escola, no incentivo à leitura, produção escrita autoral, na formação de leitores literários, que é um grande tema que nós, enquanto educadores ou escritores ou interessados nessa área, a gente sabe ainda que temos o Plano Nacional de Leitura e Escrita, foi aprovado muito recentemente, né, um desdobramento do Plano Nacional do Livre Leitura, que pensa uma política pública para todo o território nacional, na formação de leitores, no desenvolvimento de bibliotecas vivas. Tudo isso, infelizmente, ainda é muito recente, ainda tem muitas frentes de trabalho para a gente estar atuando. E o sarau, nesse ponto da mediação da leitura, da formação do leitor literário, ele é muito importante. Apesar de não ser o foco central é a arte, é a apresentação, mas o sarau tem um papel muito importante. E a partir disso, então, também comecei a pensar o que eu fazia ou o que eu não deveria fazer para desenvolver esse projeto dentro da sala de aula, né? A partir desses estudos, muitas coisas que eu apliquei, muita coisa que no caminho deu errado, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Quando eu faço o curso mais extenso, eu converso sim sobre coisas a serem feitas, mas eu converso também sobre muitas coisas a serem evitadas, né? A ideia é de ajudar a replicar o que eu já fiz de errado para você não ter que fazer também. E aí entra o que é importante para a gente entender um pouco, antes de falar da pedagogia do sarau, o que é um sarau, né? Quando que começa essa ideia do sarau? A gente tem relatos sobre saraus desde o século XVI na literatura, principalmente quando a gente vai pesquisar um pouco esse contexto da história e literatura europeia. Aqui no Brasil, a gente vai ter algumas manifestações artísticas conhecidas como saraus a partir do século XIX só, a partir da fuga da família real para o Brasil. Então vem toda a corte portuguesa, se instala no Rio de Janeiro. Eles vão promover alguns bailes, alguns teatros, e também algumas festas acontecem, que são esses saraus. Só que esse sarau ele tem uma configuração muito diferente desse sarau que a gente usa na pedagogia do sarau hoje, que são os saraus da periferia. Primeiro, que era uma atividade extremamente elitista e, por isso, excludente da maior parte da população da época. Era uma atividade privada, né? Acontecia nos grandes salões ou na Casa Grande. Tinha um cunho de apresentação de poemas, apresentações de dança, de música, e sempre com muita pompa, muita solenidade, né? Muita frescura, a gente pode dizer assim. E quando a gente fala de saraus hoje, a gente está falando de um movimento que ele vai totalmente contra a esse tipo de sarau que tem na ideia, né? Uma coisa que eu costumo falar sempre, tem muitas pessoas que algumas vezes criticam o movimento de sarau no sentido de falar: parece que vocês falam como se vocês tivessem inventado a roda, mas sarau já existe há muito tempo, existem mesmo na cidade de São Paulo alguns outros saraus, e eu costumo responder que a gente não inventou a roda, mas a gente colocou ela para girar. E a gente colocou essa roda para girar de uma forma diferente, com uma outra cara, outras cores, né?
outras palavras, um outro jeito de desenvolver essa atividade. E foi esse outro jeito de desenvolver a atividade que foi executado principalmente ali pela Cooperifa, pelo Binho e outros saraus, que fizeram com que esse movimento se expandisse, né, nessa primeira década aí, dos anos 2000, e depois, juntamente ainda com o movimento de Islã, trouxesse uma outra cara para a poesia, para a literatura brasileira. Então, acho que isso é um detalhe muito importante da gente enfatizar, né? Quando eu falo da pedagogia dos saraus, eu estou me referindo a esse recorte desses saraus que surge a partir da periferia de São Paulo, né, no século XXI, a partir do ano 2001, principalmente. Se a gente for pegar vou até voltar, desculpa. Eu selecionei essa foto, que é uma foto de um sarau e uma premiação que a gente fez no ano passado, de um concurso literário que a gente organizou, porque essa foto, para mim, resume bastante também sobre o significado do sarau, né? Muitas vezes, quando a gente fala de literatura e poesia, as pessoas já pensam na imagem de uma pessoa sozinha, isolada, com o seu livro, na introspecção total, fica quieta, ninguém fala nada, não atrapalha. E sarau, para mim, é um pouco o oposto disso, né? É um movimento, é uma festa, então envolve um encontro, envolve uma coisa que a gente gosta muito e não está podendo no momento, que é a aglomeração, né? Essa troca constante entre o palco, o público. Então, essa imagem ela traz tudo isso, né? Traz a alegria, traz os livros, traz a diversidade, traz o encontro. Então, o sarau é festa, alegria, confraternização. Eu acho que quando a gente pensa principalmente utilizar saraus em espaços educativos ou saraus em espaços culturais, bibliotecas, como é o foco dessa formação básica sobre saraus, a gente tem que levar isso em conta, porque muitas vezes quando a gente vai levar a literatura e a poesia, sempre tem aquela restrição, não faça barulho, fale baixo, não atrapalhe, e o sarau é o oposto, né? É essa alegria, essa confraternização. Sarau também é uma atividade cultural na qual a poesia e a literatura são a parte principal do espetáculo. Eu coloco como uma parte principal porque os saraus que eu organizo, como por exemplo dos mesquiteiros, a gente tem um enfoque muito forte, principalmente na literatura e na poesia. Rodrigo, não pode ter outras manifestações artísticas no sarau? O sarau é uma atividade aberta, pode, mas eu costumo também dizer que outras linguagens artísticas já têm muito bem definido o seu espaço de atuação, de apresentação. Então, o teatro tem o palco, os filmes têm os cinemas, as artes plásticas têm os muros, no caso do grafite, ou as exposições, e a literatura é sempre aquela prima pobre da linguagem artística que sempre, quando tem os cortes na área da cultura, e a gente sabe que muitas vezes tem muitos, é a primeira a ser atingida, o livro, leitura, biblioteca, e também é uma das últimas a serem lembradas como expressão artística. Então, eu particularmente sou um dos que defendem o sarau como um espaço principal da literatura e da poesia, mas não precisa ser só. E outra característica que é muito importante no sarau também é que lá o público é o artista, né? A gente não vai para o sarau esperando uma grande apresentação de uma grande celebridade artística, não. Todos somos grandes no sarau, né? Todos somos artistas, todos podemos estar ali à frente do palco, fazer uma leitura, apresentar uma resta de um poema, e esse que é o grande encanto, ao meu ver também. Vou deixar como dica para vocês se aprofundarem um pouco para entender esse cenário dos saraus, aí, do Saraus da Periferia, o documentário Curta Saraus. Ele está disponível na internet, é muito fácil vocês encontrarem. Ele é de 2011, ele foi dirigido pelo Davi Alves da Silva, com fotografia do Peu Pereira e do João Cláudio Sena. E é um documentário relativamente curto, são 14, 15 minutos, e ele traz os principais saraus que estavam em atuação nessa primeira década, né, aqui em São Paulo. Então tem o sarau da Cooperifa, sarau do Binho, sarau da Demar, Brasa, Elo da Corrente, Vila Fundão. Inclusive eu trouxe aqui para vocês, pedir licença só para sair um pouquinho do foco da câmera de repente. A gente tem aqui alguns livros, né, que são muito importantes nesse processo, que fazem parte desses saraus que eu citei. Então tem o Rastilho da Pólvora, que é um livro que foi publicado pela Cooperifa. É o primeiro livro sobre os saraus que a gente tem publicado, salvo engano é de 2004. A gente tem aqui essa primeira edição do livro do Sarau do Binho.
tem aí o Sarau Elo da Corrente. Eu fiz questão de trazer da minha biblioteca particular, porque esses livros são uma raridade, você dificilmente vai encontrar para comprar hoje em dia, porque a maior parte foi publicação independente. Sarau da Brasa, Sarau da Demar, Coletivo Perifatividade e Sarau Suburbano, né? E antes da gente falar sobre por que eu estou falando sobre todos esses movimentos, né? Porque não dá para pensar numa pedagogia dos saraus que não esteja associada ao movimento de saraus e movimento de saraus da periferia, né? E que não esteja associada também à literatura marginal, que também é do mesmo ano, a Coperife é de 2001, o primeiro ato, né, da revista Literatura Marginal foi publicado no ano de 2001, Caros Amigos, Literatura Marginal, organizada pelo Ferrez, e é muito importante para a gente entender tudo isso. Foi um pouco depois que o Cidade de Deus foi lançado pelo Paulo Lins, fez-se a adaptação para o cinema, foi todo aquele sucesso, então abriu-se uma atenção, um olhar um pouco maior para a periferia. E quando a gente fala de pedagogia dos saraus, a gente está falando desse sarau da periferia, a gente está falando dessa literatura marginal periférica, e esse documentário Saraus da Periferia, do Curta Saraus, é muito importante para você se contextualizar um pouco melhor, né? Aí a imagem da revista Caros Amigos Literatura Marginal. Pesquisem, vale muito a pena encontrar. Tem uma edição especial que vem com os 3 volumes da revista também. E aí, quem nós somos? A pedagogia dos saraus, ela vai surgir a partir de um trabalho que eu inicio na escola em 2006, que vem dessa provocação de levar esse encantamento que eu tive com a poesia e com a literatura para dentro da sala de aula. E por que esse encantamento? Primeiro, por conta desse poema que eu vou fazer aqui agora para vocês. Ele se chama Periafricania, é do Gaspar, dos África Brasil. É mais ou menos assim. Não tenha medo em dizer que tu é preto. Não tenha espanto em dizer que tu é branco. Não seja omisso em dizer que tu é índio. E nos tambores corre sangue nordestino. Antigamente quilombos, hoje periferia. O esquadrão zumbizão das origens, africania. Somos filhos de uma terra sagrada. Qualquer periferia, qualquer quebrada é um pedaço da África. Ideologia quilombola ferve do sul até o nordeste. África, clã Brasil, nordestino espalhando a peste. O som é rap, funk, verso embolada, lazé cabaleiro. A explosão do beco, conheço o grande adorado negro. O mar guiou, a mata abraçou. Entre terras e mares os orixás abençoou. A senzala do passado se perdeu na escuridão, com ela a dor do extermínio da escravidão. Quiloas, Bantos, Manjolos, Cabinda, Mina, Angola, Brasil, Cuba, Ruanda, Haiti, Jamaica, Etiópia. Conquistas, glórias, derrotas, vitórias de tantas batalhas traçadas, misturando as raças com as marcas da velha África, periafricania, resistência. Lendas são lendas, queime os emblemas, quebra as algemas, zumbi! Zumbi é consciência, o terror da tirania, o inimigo número 1 e segue a profecia. No Brasil, país do coronelismo, do capitalismo, do egoísmo, reduzidos em ismos, e vamos indo contra a elite, suportando como pode, é forte o choque. Sua Glock não destrói meu hip hop. Quero ouvir os tambores, as vozes, os rumores, num paredão regando a paz, trindade solando amores. Tirei do Cartola, delineei as poesias, saquei um garrincha da luz de luz. Fiz a melodia, a fusão, a toada de uma raça libertária. Sou Ralice Alice ou não é de amba sagrada? Sou Múmia Bujamal, destruindo as celas. Sou James Brown, Berin Brown, Nino Brown, Mano Brown, somos da favela. Sou Kingston, sou Capão, sou Marrom, sou Subupira, Balanço Nundu, sou um da Leste, sou um da Sul. Nos antigos mistérios da quilombologia, toda quebrada é quebrada na grande periafricania. E eu falei... Não tenha medo em dizer que tu é preto, não tenha espanto em dizer que tu é branco, não seja omisso em dizer que tu é índio, e nos tambores corre sangue nordestino. Poema de Gaspar, África Brasil. E se a gente estivesse no sarau, agora, nesse momento, a casa estava caindo, assim, a galera toda vibrando, aplaudindo, curtindo. E a primeira vez que eu fui no sarau e eu vi o Gaspar recitando, eu falei, eu quero fazer isso. Porque, como eu falei, eu gostava de poesia, eu gostava de trabalhar com artes, eu escrevia de uma maneira desordenada, mas eu já tinha alguns escritos, e eu achei aquilo fantástico. Era uma pessoa em posse da sua voz, em posse do seu corpo, da sua memória, e tocando, né, representando, fazendo aquela apresentação. E aí, a partir disso, eu levei esse trabalho para a escola, e a gente
também, alguns anos depois, eu montei um grupo que são os mesquiteiros, que é esse grupo que está aparecendo aí para você, com essa pergunta: quem nós somos? O Pedagogia dos Saraus, como eu falei, começa já em 2006, que foi o ano que eu tive esse contato aí com o Sarau da Cooperifa, e vou também visitar o Sarau do Binho, Elo da Corrente, Sarau da Brasa, com essa ideia de dividir a paixão pela literatura e poesia com os jovens, levar uma outra forma de trabalhar com a literatura e com a poesia para esses jovens adolescentes, né? E mergulhar principalmente nesse universo da literatura negra, independente, marginal, periférica. A gente sabe, quando a gente fala de literatura, assim como o sarau antes, a gente está falando de uma atividade elitista, né? Tem uma pesquisa da professora Regina Dó Castanhe que mostra a literatura brasileira aí dos últimos 50 anos, composta por autores homens, brancos, heterossexuais, de nível acadêmico superior, e várias outras informações. Então, essa literatura ela vem para questionar também esse lugar da literatura clássica, de qual literatura que a gente está falando, tem esse espaço para todo mundo. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre a prática, né? Como que a gente faz para alguns primeiros pontos para fazer esse sarau dentro da sala de aula. O primeiro ponto que eu acho muito importante é: você é um leitor? E por que eu pergunto isso? Porque, infelizmente, a gente está dentro de um contexto de um país que a leitura não é hábito, não é rotina, não é costume. Tem várias pesquisas que comprovam isso. E, infelizmente, isso também acontece com profissionais da educação, né? Com profissionais que trabalham na área da cultura. Então, você que quer organizar um sarau, a primeira informação que eu sugiro para você é: você precisa ser um leitor. Você precisa conhecer intimamente quem são as suas referências, né? Quais autores, que estilo, quais poemas, você precisa buscar isso. Se você não é o leitor agora, mas você se interessa pelo sarau, pela mediação de leitura e você quer organizar um sarau, o primeiro passo é buscar esses livros, buscar as suas referências, né? Como eu coloco aqui, não dá para você pensar em organizar um sarau se você não lê. Não dá para você pensar em organizar um sarau se você não tem referências poéticas, literárias. Infelizmente, isso parece uma coisa muito óbvia, mas acontece com uma frequência muito maior do que deveria. Então, se você perguntar para mim hoje: Rodrigo, mas quem são suas referências? Sérgio Vaz, Ferrez, Elisandra Souza, Dinha, Binho, Felipe Marinho, Cleiton Mendes, Lucas Afonso, Emerson Alcalde. Então, tem dezenas aí de poetas que a gente pode citar, dezenas de textos que a gente pode também mostrar para vocês como referência, mas é muito importante isso. O primeiro passo, a primeira lição de casa é você se perguntar se você é um leitor, né, esse leitor poético, literário, e quais são as suas referências. Tem muito material hoje em dia através das redes sociais. O contato com esses poetas e escritores, seja para convidá-los a participar de eventos, seja para adquirir os poemas, os textos também, é muito fácil. Você pode pesquisar por palavras-chave como sarau, slam, clube de leitores, spoken word, clipes de poesia, enfim. Tem muita coisa que através da internet você encontra, mas a primeira questão é: monte, estabeleça, crie as suas referências. E aí, uma coisa que eu gosto de falar também é que depois que você buscou essas referências, como é que você vai apresentar essas referências para o seu público-alvo, né? Sejam eles estudantes, voluntários, frequentadores espontâneos de biblioteca. Uma leitura não pode ser no sarau, apesar da gente não falar da pompa, a gente não falar da solenidade, que não é isso que a gente busca, mas ela não pode também só ser a leitura pela leitura. Eu vou abrir qualquer livro e aí em qualquer página, não. O sarau ele tem que ser uma pedra na vidraça do cotidiano. Então, antes de ir para o sarau, qual poema você vai recitar? Ou quais poemas você vai recitar? Quais cartas você tem na manga? Né? O que você vai apresentar? É alguma coisa mais política? Então, de repente, como tem do Sérgio Vaz, Vitor nasceu no Jardim das Margaridas, erva daninha nunca teve primavera, cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta, pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu,
estreou. Pele branquinha nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão, Hugo salafrário. E por aí vai. Ou você vai falar um poema de amor, como do Vinícius. De tudo ao meu amor serei atento antes, e quanto aos eles sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto. Então eu estou fazendo, na verdade, essa brincadeira, porque é isso, para você, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então você não vai conseguir formar um leitor literário, poético, se você não é leitor. Você não vai conseguir passar a importância de você ter referências se você não tem essas referências. E você não vai seduzir ou atrair outras pessoas para essa atividade poética literária se os seus olhos não brilham. Se não é uma atividade que você tem um interesse genuíno, né, de você se desdobrar, se debruçar sobre o texto, tentar memorizar, né, tentar decorar. Tem muita gente que, quando eu faço essas oficinas presenciais, a pessoa fala, não, mas eu não consigo. Eu falo, você sabe cantar parabéns para você? Você sabe rezar? Então, se você decorou, se você conseguiu memorizar essas canções, que às vezes vêm desde lá da infância, você consegue memorizar qualquer coisa. Vai muito da sua dedicação. Tem algumas técnicas, claro, que facilitam, mas para fechar, é muito importante você, por exemplo, memorizar alguns textos, ter algumas cartas na manga, não só para atrair, mas isso vai ser muito importante depois para a condução do sarau, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? E aí eu diria que esses 3 primeiros passos aí que a gente conversou, se você é um leitor, quais são as suas referências e a sua preparação, é uma preparação primária, básica e individual. Você com você mesmo, seus livros, a sua biblioteca ou a biblioteca que você vai visitar. E aí começa agora a parte coletiva, porque sarau é movimento. Sarau é poesia em movimento. E apesar de ter, por exemplo, o menor sarau do mundo, que é o sarau de uma única pessoa, é uma brincadeira até que o Giovanni Bafo ele faz, mas sarau é para várias outras pessoas. Você precisa encontrar seus parceiros, você precisa encontrar outras colegas que embarquem nessa ideia com você. Eu costumo dizer que também não precisa ser muitas pessoas, né? Grandes ideias, normalmente elas começam a partir de pequenos passos, pequenos grupos também. Então, se você é um professor, e aí você não começa já trabalhando de repente com toda a sala. Escolhe ali aqueles seus 5, 6 alunos que você sabe que tem uma boa relação, tem um bom vínculo. Eu costumo brincar que aquele aluno que você brinca para ele dar um salto triplo carpado, ele vai às vezes quase quebrar o pescoço, mas ele vai tentar fazer porque ele confia na sua pedagogia, ele confia no seu trabalho, né? Se é numa biblioteca ou no espaço cultural, a gente também tem aquele grupo de pessoas que são frequentes, que colaboram. Então chame essas pessoas, né? Apresente essa proposta. Pega aquele documentário Curta Saraus, mostra para ela, mostra alguns poemas, apresenta a proposta delas de repente escolherem alguns textos, estudarem alguns autores. Então é muito importante a partir disso você montar essa pequena equipe ou esse pequeno grupo coletivo que pode ser de 4, 5 pessoas. Não se preocupe em ser um grupo muito grande ou não se preocupe também em só fazer quando você tiver uma estrutura ou um grupo grande, né? Outra parte importante é a mesma forma que você teve essa sua pesquisa de buscar as referências, de ter esse estudo para memorizar alguns temas, repasse isso para os colegas, faça com que eles, e aí eu costumo brincar, se você consegue formar um grupo de 5 pessoas, em que cada um de vocês tem 3 poemas, então você já tem um total, por exemplo, de 15 poemas. Se cada poema tiver uma média de 2 a 3 minutos, que é um tempo recomendável quando a gente participa do sarau, você já tem ali um tempo para você fazer um sarau de 35, 45 minutos. Que para começar um sarau é um tempo mais do que razoável. E eu costumo também dizer que é importante você ter isso como preparação. Mas o sarau ele não precisa de roteiro, né? O sarau ele não precisa de roteiro, não precisa de programação, não precisa de um controle do que vai acontecer do início ao fim. Sarau não é show de talentos,
né? Eu costumo brincar bastante, porque eu que trabalho muito com escolas, eu vejo que alguns coordenadores, alguns gestores organizam um show de talentos e hoje em dia chamam de sarau, porque é uma forma que atrai mais pessoas. Só que aí eles colocam, né? Começa às 2 horas, primeiro A, 2h15, primeiro B, 2h30, primeiro C, e aí eles têm um controle do início ao fim da atividade, seja ela com 60 minutos, 90 minutos, não. Né? É bom você estar preparado, seja com poemas, seja com pessoas, mas o sarau, ele também conta com improviso, ele também conta com o espontâneo. Você tem que se preparar para você, de uma certa maneira, navegar nesse caos. Né? O sarau também, ele brinca com esse caos, ao brincar com o inesperado. A gente não sabe o que acontece, pode ter muitas surpresas, na maior parte das vezes são surpresas muito boas, mas não ter receio de mergulhar, né, nesse universo aí. Então, abre espaço para o intuitivo, para o inesperado, para que as coisas aconteçam, principalmente porque você está abrindo para o público. E qualquer coisa pode acontecer quando você abre o microfone para o público. Esteja preparado para isso, inclusive. Uma questão que muitas pessoas não pensam quando vão começar muitas vezes um sarau é o espaço. E eu diria que o espaço, ele é tão fundamental quanto as pessoas que se organizaram para desenvolver o sarau, né? Por quê? Porque o sarau, ele precisa de pouquíssimos recursos para acontecer. Se você for usar um sarau para poucas pessoas, 15, 20, 30 pessoas, você pode fazer numa sala, você não vai precisar de equipamentos, não vai precisar de microfones, dependendo da duração. Só que esse espaço é muito importante. Se você tem um espaço confortável, né? Por que eu falo de espaço confortável? Já aconteceu de ir em algumas escolas fazer saraus e aí faz aquele catadão de várias salas de aula, leva ali 15 salas de aula no pátio da escola, né? Mais ou menos 300, 350 alunos, com o microfone estourado, os alunos sentados no chão, uma quadra descoberta num dia de sol. Não tem como a atividade dar certo. Você pode estar com os melhores poetas, você pode estar com a melhor companhia de teatro, música, não vai dar certo. Né? Então, é muito importante você pensar nesse espaço, se você vai conseguir receber as pessoas de maneira confortável, se esse espaço está limpo, se ele tem uma boa luz, se ele é bem ventilado, acústica, principalmente se você está num espaço que você não tem uma estrutura de equipamentos de som, vai depender muito da voz desses poetas. É muito importante pensar se esse é um espaço que ao lado, no entorno, tem muito barulho, né? Tem muitas máquinas ou trânsito passando por esse espaço. Então, além dessa preparação inicial básica, de eu ter os meus textos, eu encontrar os meus pares, eu vou pensar no local. Pensa nesse local com carinho. E uma dica que eu dou também, menos é mais. Principalmente quando a gente está começando a desenvolver essas atividades no sarau. Leva isso com você. Menos é mais. Eu vou fazer num espaço enorme aberto. Começa num espaço pequeno. Né? Eu vou falar de outras coisas. Eu quero um público muito grande para o sarau bombar e já arrasar. Pode ser que arrase e nunca mais ninguém queira ouvir falar de sarau mesmo. Né? Então, no caso da pedagogia dos saraus, menos é mais. Né? Essa organização do espaço também, eu penso que é muito importante. A gente não costuma fazer nos saraus aquela organização padrão, né? Aquela de palco italiano, que fica o artista lá na frente, o público à sua frente. A gente, dependendo do local, a gente costuma fazer em U, ou então fazer uma arena, né? Para ter essa visão geral dos artistas, mas é você tentar fazer de alguma forma que as pessoas também possam se ver ao longo da atividade, né? Ao longo da apresentação, elas possam trocar. Uma coisa que é muito importante no sarau, deixe livros acessíveis para as pessoas. Não é o catadão da biblioteca que você vai lá, desce a estante de poesia, não. Selecione esses livros. Se possível, deixe algumas páginas marcadas, né, com marcadores como sugestão. Se você tiver alguns poemas da sua biblioteca, da sua referência, imprime esses poemas, espalhe pelos espaços. Porque nem sempre uma pessoa que vai no sarau, ela vai preparada para recitar. Mas o realizar-se do sarau faz com que ela tenha aquele desejo, ela tenha a intenção
de participar e a gente não pode perder isso, né? Aproveitar, deixar esse material bem à vontade para as pessoas. E outra coisa que é importante pensar, longe de ser aquela solenidade, pompa, mas pensa numa decoração. Se você vai fazer num espaço cultural na escola, pensa na identidade visual do sarau. Hoje a gente tem o recurso das gravações, colocar no Facebook, passar corrente pelo WhatsApp, no YouTube. Então muitas pessoas acabam filmando algumas apresentações de saraus, algumas restas, performances. E é muito importante para o seu sarau ganhar legitimidade, ganhar corpo, atrair outras pessoas, que quando a pessoa veja quem está recitando, ela consiga identificar alguma informação, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, que associe diretamente a esse trabalho. Não precisa ser necessariamente um banner, pode ser um cartaz, pode ser uma faixa, pode ser um tecido que você pinte, mas é importante você ter essa noção desse espaço, né? Equipamentos. Uma coisa que, enquanto educador, e eu trabalhava numa escola no estado, onde surgiu o Grupo Mesquiteiros, que na época, em 2006 para 2007, ela era considerada a segunda pior escola da capital e a oitava pior escola do estado de São Paulo, num universo de 5.500 escolas aproximadamente. Então, a gente não tinha laboratório, naquela época ainda era videocassete, não tinha sala de vídeo, não tinha laboratório de informática, a gente não tinha quadra de esportes na escola. Imagina você ter um microfone, uma caixa de som, também não tinha. Mas isso não impediu de fazer o sarau, né? Eu comecei dentro do espaço da sala de aula, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, eu fazia essa atividade de mediação de leitura e ela acontecia com sucesso, né? Tinha participação dos alunos, então o equipamento ele é alguma coisa a mais. Ele pode sim fazer uma diferença, o microfone por si só já é algo que chama a atenção, né? Além de amplificar a nossa voz, mas você não vai dependendo do local, dependendo do público, você não vai depender do equipamento para fazer esse sarau, né? Então não use, eu não tenho equipamento, como uma muleta, como uma desculpa. Vá, faça. Eu costumo dizer que o principal recurso que a gente utiliza no sarau é o recurso humano. É você ter o poeta, que não precisa ser o poeta profissional. Poeta somos todos nós, quando pegamos um livro e tiramos a voz daquele livro e jogamos essa voz para o ar, para outras pessoas. Então, se você tem um poeta, se você tem pessoas interessadas em fazer essa troca, o sarau, ele acontece, né? E ele é extremamente democrático, extremamente acessível. Algo que eu gosto de salientar, muito importante também, quando a gente pensa na educação, é você dar esse espaço de voz, de intervenção dos estudantes. Ainda hoje, mesmo dentro de um processo democrático, do que a gente fala que as escolas precisam ser mais democráticas, são poucos os momentos que os estudantes têm de oportunidade de falar, de questionar, e o sarau é esse momento. O sarau também é um momento de reforçar identidades, de você virar a chave da forma pela qual muitas pessoas olham para alguns alunos, inclusive estigmatizando ou com estereótipos, e você descobre muitos talentos, muitas pessoas que ficam ali muitas vezes fechadas, caladas, e tem essa oportunidade do sarau de colocar para fora tudo aquilo que está ali aprisionado dentro dela. Outra coisa, sobre a duração do sarau. Lembra que eu falei? Menos é mais. Teve uma oportunidade que eu fiz uma formação no interior aqui de São Paulo e foi muito bacana, uma atividade em mais de 8 horas. Eu fiquei fazendo algumas trocas depois com o pessoal e um mês depois uma professora veio conversar comigo que ela estava extremamente frustrada porque o sarau não deu certo, os alunos não colaboraram e preparou tão bem a turma dela. E aí eu perguntei para ela como que foi, ela falou, bom, o primeiro sarau foi no pátio, a gente tinha mais ou menos 200 alunos e a gente marcou uma atividade por 2 horas. Eu falei, não! Por que você fez isso? Né? Porque dá para fazer um sarau de 2 horas? É claro que dá.
Quando eu conheci o sarau da Cooperifa, o sarau do Binho, o Elo da Corrente, o tempo médio de duração desses saraus é esse tempo, 2 horas. Só que são saraus que você já tem uma frequência de 30, 40 poetas, às vezes numa noite. Você tem pessoas que estão participando e recitando ali já meses ou anos. Você tem um público que está já com o seu ouvido acostumado ou se acostumando a sentar e para ouvir a poesia, e durante esse recitar precisa desse silêncio, precisa dessa atenção. E aí quando você pega dentro do ambiente escolar, jovens, adolescentes que muitas vezes não têm esse contato frequente com a poesia, com a literatura, com essa forma de fazer a apresentação, e você já joga de cara uma apresentação de 2 horas, o risco de ser chato, tedioso, maçante, ele é muito grande. Então, começa pequeno no espaço, começa pequeno no público e começa pequeno nesse tempo de duração. Eu acho que um tempo, às vezes, de 30, 40 minutos já é mais do que suficiente para você introduzir essa atividade do sarau, seja na escola, seja numa biblioteca municipal ou numa biblioteca comunitária. Eu costumo dizer que é melhor você fazer a atividade e encerrar antes e deixar as pessoas com aquele gostinho de quero mais, né? Pô, mas teve gente que não recitou. Olha, então a gente vai fazer um sarau novamente, pode voltar, a gente vai colocar você como um dos primeiros a participar. É melhor fazer uma atividade com gostinho de quero mais do que fazer uma atividade com gostinho de nunca mais, né? E às vezes tem aquela questão, a primeira impressão é que fica. Se você faz esse sarau que não dá certo logo de cara, vai ser muito difícil, porque essa notícia vai se espalhar. Sarau já é uma palavra que não é muito comum no nosso vocabulário, assim como literatura, né? Parece aquela coisa mais dura, né? Assim como gramática, poesia, as pessoas têm uma visão muito simplista, às vezes, de poesia, só fala de amor, ou só fala de bobagens, futilidades, né? O que é clara e salgada, cabe em um olho e pesa 1 tonelada. Mano Brown, mandando o poema, né? Ou a música Jesus Chorou. Então, as pessoas não veem isso como um poema também, e a gente precisa quebrar. E para quebrar, né, esses estereótipos, a gente precisa fazer as coisas com muito cuidado. Então, começa pequeno, começa com um tempo mais curto esse sarau. Aqui eu já falei um pouco do público também. Quando eu falo um público pequeno, é isso, eu acho que isso depende muito desse local, depende desse equipamento, espaço, mas é um público de segurança, aquele público de confiança, isso principalmente para quem trabalha com jovem, com adolescente, que nessa fase tem um medo muito grande de se expor ao ridículo, de passar vergonha, de ser zoado. E aí é você demonstrar que o que vai acontecer naquela atividade, né? Eu não gosto dessa história que agora eu vou contar. História de valentia, de brabeza e de fuá. História de muitas mortes, que para muita falta de sorte, eu só morri no final. Eu nasci determinado a ser grande atirador. Determinado a ser brabo, espadeiro de horror, sapecador de bufete, brigador de canivete, faca, peixeira e facão, de trinchete e foice inchada, revólver, espingarda, metralhadora e canhão. Eu nasci desaprovido dos lados que todos têm, não tenho lado criança, lado mulher, nem ninguém, só tenho lado abusado e não fico sossegado do lado de ser alguém, porque eu confesso, sou enjoado, mais sério do que defunto, não sou de puxar risada, não sou de trocar assunto, não fujo da bandidagem, e se tiver mula selvagem para montar, eu monto. Esse é o poema Morte do Matador, do G.C. Quirino. Então, por exemplo, para um aluno ter a coragem de pegar um poema, brincar com a sua voz, mudar a sua voz, mudar a entonação, brincar com a velocidade, falar mais rápido, ele precisa sentir segurança, né? E essa segurança, muitas vezes, ela vai ser construída com os seus pares, com os seus. Então, é numa biblioteca, vai fazer um sarau, chama esse público que frequenta, esse público de amigos, né? Se está na escola, faz o sarau dentro da sua classe, faz esse sarau para a sua turma, ou reúne alguns ali, mas também é muito importante, nesse processo inicial, nesses primeiros passos, você começar pequeno. Pensa
pensa como aquela bolinha de neve de boas intenções que vai girando, girando e depois ela leva o tempo a crescer e trazer boas coisas para a gente. Outra pessoa que eu acho que é muito importante no sarau, além do público, é o apresentador do sarau, né? A gente até brinca o MC ou o MS, é o mestre de cerimônia ou o mestre do sarau, né? Por quê? Porque o sarau é poesia em movimento. O sarau é uma apresentação em que você tem um fluxo, você tem uma dinâmica própria, né? Você faz a abertura, você apresenta essa sua proposta, você convida pessoas que se prontificaram, deram o nome a vir ao palco, aquele espaço que você delimitou para recitar, e aí você tem esse apresentador que ele vai ajudar a mediar a atividade. Tem alguns saraus que não tem apresentadores. Você tem um microfone ali no palco e o palco aberto. Então a pessoa, após uma intervenção, vai outra lá e recita. Pode funcionar, mas eu acho que no começo do sarau, a melhor opção é você ter algum apresentador, alguma apresentadora, ou melhor ainda, se forem apresentadores, né, apresentadoras, pelo menos 3 pessoas aí. E uma coisa que eu costumo também brincar é que o sarau é bom quando as apresentações aparecem, não o apresentador. A gente lembrar, sarau é coletivo. No sarau todos somos artistas. Então a gente não busca a figura central, a gente não busca o grande protagonista do sarau, não busca o líder, né, o chefe. Não. O ideal do sarau é que você tenha algumas pessoas que ajudem a manter esse ritmo, lembrando as pessoas de preservar, de respeitar um tempo limite ali de 3 minutos, né? Porque isso ajuda a você ter uma rotatividade, a você ter uma sequência. Então, esse apresentador é isso. É bacana se você tiver um apresentador que seja alegre, né? Que seja dinâmico. É uma prática, você vai descobrindo isso. A gente tem o Daniel Michoni, que é um poeta, ele brinca com uma questão da apresentação do sarau que eu gosto muito, é meio que o estilo Silvio Santos style de apresentar, né? Aquela coisa de levantar o público, de jogar um pouco para a plateia, porque o apresentador do sarau, ele é um pouco esse termômetro da atividade. E se você tem uma pessoa que fala, sabe, ela fala num tom de voz que é o tom de voz dos nossos tempos, se a gente for pensar. Porque a gente está nessa pandemia, é terrível, esse governo é terrível, esse mundo que a gente está vivendo é terrível. Mas a gente precisa quebrar porque a gente precisa respirar, né? Como disse o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E não basta mesmo. Então, no sarau a gente tem que dar, eu costumo dizer, nem tanto alegria, eu costumo dizer mais atitude, presença. Né? É você sentir, é você estar ali, é você chamar essa responsabilidade. Mas lembra, o que precisa aparecer no sarau não é o apresentador. O que precisa aparecer no sarau são as apresentações. O que precisa aparecer no sarau é a poesia, é a literatura. Isso é o mais importante. É um pouco difícil, porque a gente vai ter alguns artistas, tá com o microfone, faz você inflar um pouco o seu ego, né? A gente vai aprendendo com a prática, como você vai estar um trabalho coletivo, é bom sempre também, após algumas apresentações, combinar algumas reuniões, conversar sobre o que deu certo, o que podemos melhorar, né? Quais são algumas adaptações, e seja sincero, né? É muito importante esse processo de ser sincero, não ser aquela coisa de dar um tapinha no ombro, falar que está tudo lindo, maravilhoso. No começo não vai estar tudo lindo, maravilhoso. Eu lembro de alguns saraus que a gente fez, algumas falas que a gente teve que foram terríveis. Teve alguns saraus também que a gente fez que tinha menos pessoas na plateia do que pessoas na estrutura, na organização. E isso é um tópico muito importante quando a gente fala de sarau. É a persistência. É você não desistir. Não vá achando que as pessoas estão esperando você só organizar um sarau, botar um nome bem bacana e ter todo mundo, para todo mundo correr e participar, porque mesmo que lá no seu bairro, ali na sua vida, no local que você mora, já tem algum evento acontecendo. Não é assim, né? A gente está falando de
leitura, literatura, poesia. Tem uma resistência muito grande a essas palavras, porque a gente vem de um país que a universalização do ensino é muito recente, as pessoas têm dificuldade de ler, as pessoas têm dificuldade da interpretação do texto e mais dificuldade ainda de procurar buscar espaços na qual você vai ter o livro, a literatura, né? Elas se sentem cerceadas, elas têm um certo receio. Orientar as apresentações, né, nesse sentido de sarau, poesia em movimento, não ser... Por que é importante a gente orientar? Porque quando a gente tem um microfone no centro do palco e a gente tem um palco aberto, como eu falei já antes, tudo pode acontecer. E tudo pode ser um pouco desastroso. Pode ser alguém que vai pegar ali o microfone para querer recitar a Odisseia inteira. E aí, né? Pode ter alguém que vai querer fazer Faroeste Caboclo, ou pode ter alguém que vai querer fazer Vida Louca, parte 1, 2 e a terceira que ela inventou. Ou pode ter alguém que vai contar a história de por que ele escreveu aquele poema, e a história tem 10 minutos para um poema de 1 minuto. Que são coisas importantes, não é minimizando a importância dessas questões. Mas sarau é poesia, é arte em movimento. E aí você pode até combinar, se você sentir que seu público tem essa necessidade de fazer essas falas, fazer essa conversa, mas separar em blocos. Olha, aqui o movimento do sarau é a poesia. Então, vem aqui e faça uma apresentação entre 1 a 3 minutos, para você democratizar esse tempo, para você abrir espaço para todo mundo, porque o interessante do sarau é isso, é ele ser uma polifonia de vozes, não ser um showral, que de repente vira o show de alguma pessoa que se aproveita e apropria daquele espaço para apresentar, que pode ser uma coisa muito legítima. Nós, enquanto artistas, nós temos uma necessidade dessa troca, de apresentar o nosso trabalho, mas eu acho que é importante você ter essa conversa para cada um ter o seu espaço. Pode ter, de repente, essa pessoa às vezes até quer fazer uma apresentação de música, pode ter, mas será que é durante o sarau, sem avisar que vai fazer uma intervenção, que vai além do tempo comum? Então é importante a gente ter algumas orientações. No Islã, para quem não conhece o Islã, pode pesquisar também, que são as batalhas de poesia. Isso já é um pouco mais facilitado, porque o Islã ele tem algumas regras próprias, né, de participar dessa competição. Poemas autorais, até 3 minutos, sem utilização de adereços, figurinos, objetos cênicos. Como o sarau não tem essa regra, né, muito dita, é importante, dependendo do sarau e da proposta que você tem, você fazer alguns combinados. Aqui tem alguns dos combinados que a gente orienta a fazer. Normalmente eu brinco que são 3 combinados bem básicos e nada mais do que isso, né? Você tem uma apresentação de quem for recitar, seja do apresentador chamar, né? E aí depois o poeta ou a poeta falar quem é o autor, valorizar esse trabalho autoral, apresentar o título do seu poema. Tem o combinado do silêncio, né, durante a apresentação, e eu acho que vale muito reforçar isso, porque o sarau para muitos é experimentação. E aí tem pessoas que vão no palco pela primeira vez, já vão muito nervosas, são muito tímidas, estão muito inseguras. Se tem pessoas conversando na plateia, se tem pessoas falando alguma coisa, a pessoa já imagina, puxa, será que está falando de mim? Será que ele está questionando o jeito que eu estou segurando? Será que está percebendo que estou me tremendo todo aqui com essa folha na mão? Né? Então é muito importante esse silêncio durante a apresentação. E depois tem a catarse, tem a explosão, tem o aplauso, tem o grito, tem o assobio. Então pode intercalar, né, esse momento. E na escola, por exemplo, funciona isso. Eu já são quase 15 anos... Beber uma aguinha aqui, só um minutinho, por favor. São quase 15 anos da gente fazendo esse trabalho em escolas públicas, principalmente,
E tem sempre uma dúvida, mas o adolescente, ele fica parado? Ele presta atenção? Ele escuta mesmo? Sim, depende muito também da atividade, do seu envolvimento, da qualidade da apresentação, do seu olho brilhando, do contrato, dos acordos que você faz, mas acontece, como acontece em centros culturais, como acontece em bibliotecas, como acontece na rua mesmo, né? Então, faz esses combinados, só que também é importante ter esses combinados, não precisa ser muitos, né? Já teve alguns saraus também que eu fui em algumas escolas visitar, que a gente fala, ó, apresenta, depois silêncio, pode aplaudir, mas não quero celular, não quero fone no ouvido, não quero que tira foto, não quero que mexe no cabelo, não quero que bebe água, não quero que respira, não quero que levanta a mão, e aí acaba engessando essa atividade, né? E o sarau, como atividade artística, ele tem um pressuposto da liberdade. Então a gente faz alguns combinados, porque são muitas pessoas envolvidas, são muitas pessoas querendo participar, então a gente precisa de um mínimo de organização. Mas esses combinados não podem engessar, né? Não podem fechar a atividade. E uma coisa que eu acho muito importante também, eu já comentei, é que a primeira impressão normalmente é a que fica. Na nossa vida e no sarau não é muito diferente, né? Então, eu falei um pouco do cenário, mas pense um pouco nesse início, como você vai fazer essa abertura do sarau, né? A gente tem alguns saraus que a gente tem uma espécie de bordão, né? Eu aprendi isso, por exemplo, na Cooperifa, né? A Cooperifa tem um bordão que é povo lindo, todo mundo repete, povo lindo, aí fala, povo inteligente, é tudo nosso! Aí todo mundo aplaude, Cooperifa, É como se fosse aquele time, antes de entrar na final do campeonato, que todo mundo se abraça, e aí tem aquele grito de guerra para aquecer, né, para agitar. Então, no sarau, você pode fazer alguma coisa do tipo, né? Porque você está fazendo uma demarcação, olha, vamos quebrar o cotidiano. Essa zona de conforto, essa normalidade, essa nova normalidade, que é pior do que a antiga normalidade, quando a gente for fazer um sarau, a gente vai cair com os dois pés no peito dela. A gente vai rachar ela no meio, né? E é importante você ter esse início. O sarau da brasa, por exemplo, eles têm uma coisa com os tambores, com o atabaque, com o alfaia, então eles começam tocando, né? Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Tambor, tambor, vai buscar quem mora longe. Meu tambor que é feito de couro e pau, vai buscar esses poetas pra falar no meu sarau. Nos Mesquiteiras a gente tem uma intervenção coletiva, que é um poema que chama Papo Reto, né? Então a gente junta 10, 15 pessoas e ao mesmo tempo a gente recita o mesmo poema, que é este. O papo é reto e não faz curva. Nossos sonhos a gente busca, luta, conquista. Dificuldades sempre existiram e sempre existirão. E nós resistimos, resistiremos juntos. Só assim somos fortes. Só assim conquistamos, só assim dignamente sobrevivemos, com uma certeza. Nós capota, mas não breca, nós enverga, mas não quebra, e enquanto tiver bambu, tem flecha. Entendeu? Sumemo, pode pá que é nós que tá. Um por todos e todos por um, uma por todas e todas por uma. Está aberto mais um sarau dos mesquiteiros, faz barulho. E aí, eu acho que é muito importante você pensar nessa abertura desse sarau, né? Apesar do sarau não ser um grande espetáculo, mas é também um grande espetáculo, é que não é um grande espetáculo de um único grupo, de uma única pessoa, mas é um grande espetáculo de todo mundo, em que qualquer pessoa pode brincar de ser grande, né? Então faça um poema, faça um bordão. No sarau dos mesquiteiros também, e todas essas informações que eu estou falando, gente, eu citei alguns saraus, inclusive, Cooperifa, Binho, Elo da Corrente, Brasa, Mesquiteiros. Pesquisa na internet, tem muitos documentários,
tem muitos vídeos, tem muitas compilações que vão trazer muitas ideias bacanas. Além daquele documentário que eu indiquei, o Curta Saraus, você pesquisando aí pelo nome de algum sarau mais específico, você vai encontrar uma gama, desde pessoas se apresentando, claro, como fazendo uma apresentação geral do sarau. Então, por exemplo, no Sarau dos Mesquiteiros, a gente, antes até desse grito, a gente começa com um cortejo. Então, hoje em dia, nós temos ali 2 alfaias, a gente tem um toque próprio, a gente pega uma panderola, a gente pega outros instrumentos musicais e, antes da pandemia, a gente saía pelas ruas do bairro, né, fazendo um cortejo. Pra onde eu vou? Vou pro sarau. Pra onde eu vou? Vou pro sarau. E a gente fazia essa sequência no cortejo a gente fazia apresentações de alguns poemas curtos, né, para chamar a atenção. A gente fazia apresentação sobre o que era o sarau, então a gente falava, caminhando, vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Chacal. Ou se a gente é o que come, quem não come nada some. Deve ser por isso que ninguém enxerga toda essa gente que passa fome. Vitor Rodrigues. E por aí vai. Então é muito importante pensar como você vai abrir. A gente falou dessa condução e também pensar em como vai fazer esse encerramento do sarau, né? É como se eu falei que sarau não tem roteiro, né? Ele não tem um roteiro do que vai acontecer exatamente, mas pensar nesse começo, entre meios e nesse fim pode ser muito bacana, porque é de dar aquele gosto de fechar com chave de ouro, fechar em alto estilo, né? Para que as pessoas saiam de lá com uma energia vibrando alguma coisa boa ou alguma coisa intensa, né? Porque de repente pode ter sido um poema mais politizado contra a questão do racismo, do machismo, da desigualdade social. Mas é importante essa energia, essa poesia que a gente faz circular nesse sarau. Eu estou sentindo falta de dar uma parada e perguntar para as pessoas, além do que elas estão achando, quais são as perguntas, porque normalmente sempre são as trocas, mas daqui a pouco fica aí. Quem quiser já vai mandando algumas perguntas aí no chat. Tenho certeza que já tem uma gama de perguntas ali. Essas são coisas que eu, como professor, 15 anos dentro de sala de aula, tá falando com vocês através de uma câmera, é ainda um processo de adaptação. Eu não sou o famosinho da internet, no youtuber, é meio difícil. Uma coisa que eu comentei no sarau é muito importante, é esse fluxo, né? Quando a gente vai assistir uma peça de teatro, a gente sempre vê as coisas muito bem amarradas, a entrada e a saída de um autor, de repente alguma mudança no cenário. No sarau a gente não tem isso, porque a gente não tem atores, nós temos poetas, né? A gente não necessariamente tem um cenário, tem uma identidade visual ali que é fixa. Quando eu falo atenção ao fluxo, é a rotatividade do sarau. É essa dinâmica que, depois de um tempo de você organizando, você descobre que é uma dinâmica muito gostosa. Para quem está apresentando, você perceber, né, um certo controle que você tem nessa troca entre plateia, entre o público e o palco, é muito bacana. E aí é fundamental você, por exemplo, não deixar buraco. Então esteja preparado para um momento que você vai chamar uma pessoa, e essa pessoa não vai estar ali. Seja porque ela foi no banheiro, seja porque ela foi embora mais cedo, ela deu um nome para participar, né, na escola, ou seja porque ela desistiu. Ah, mas eu estou na escola, isso não vai... Não, ela queria recitar. Na hora que você chamou, ela decidiu que ela não quer mais, ela não vai nem lá na frente. E aí, para você não ficar com cara de ué, o que eu faço? Ou para você não entrar em desespero, tenha sempre cartas na manga, né? Opções. Nesse momento, quais são as possíveis cartas? Uma das cartas são os seus companheiros, companheiras que estão ali, que tem alguns poemas preparados, e aí a Alice não pôde, então você chama a Stephanie, né? E palmas para a Stephanie, chega para cá, Stephanie, ocupa esse espaço. O mais importante é você não deixar aquele buraco acontecer, né? Ou você tem algumas cartas na manga, né? Alguns poemas, você mesmo ali, de repente a pessoa ela tá vindo no palco, mas ela tá muito longe. Aquele sarau que você tá fazendo que tá bombando
A galera tá amando, só que a pessoa, você chamou o Pedro tá lá depois de 10, 15 meses. E o Pedro, ele está vindo, ele vai restar, mas o que você vai fazer até o Pedro chegar? Você vai não falar nada? Vai fazer um merchandising, uma propaganda? Não, poesia. E aí, para isso você precisa estar munido, você precisa estar preparado, né? E também, algumas vezes, o sarau, esse fluxo, ele tem a ver com a rotatividade das pessoas, mas com essa sequência da apresentação que às vezes pode ter uma queda, né? No sentido de que vai uma pessoa que ela lê um poema, ela tem uma voz baixa, depois vai outra que às vezes tem uma certa dificuldade, que não tem problema. Aliás, sarau é o espaço para as pessoas que têm dificuldade, para as pessoas que nunca se apresentaram, se apresentarem. Então a gente precisa mostrar esse espaço, dar essa segurança para elas. Mas é legal também, depois de uma apresentação que de repente a turma caiu, ou às vezes tem algumas apresentações que cai tanto por conta do texto, de ser um texto intenso, trágico ou dramático, né? Tem um texto que às vezes eu falo que, por exemplo, chama Miolo Mole Frito. Ele é mais ou menos assim. Um dia na escola, a professora pediu uma redação que falasse sobre sonhos. E eu escolhi essa daqui. O nome da redação é Miolo Mole Frito. E ela é mais ou menos assim. Meu sonho é matar meu padrasto. Essa noite eu consigo. Vou ferver o óleo de madrugada e jogar dentro do seu ouvido. Enquanto ele estiver com sono pesado, sabe? Dormindo? Que nem um menino? Não será para ele não sofrer, não. Eu quero que ele sofra. E muito. Mas tem que ser na trairagem para ele não me machucar mais, não mexer mais comigo. Nem com a Beatriz. Aliás, eu falei, faz o que quiser nesse meu corpo dolorido. Então, por exemplo, esse texto é um texto pesado. E eu falo no sarau às vezes porque, apesar de ser pesado, eu gosto muito desse texto. E aí, às vezes, tem que entrar um outro texto para dar uma quebrada, porque senão as pessoas ali, né, começam a ficar, meu Deus, cadê a faca de pão puma, né? Porque eu quero... Então, a gente precisa ter atenção a essa dinâmica, a essa energia. Outra coisa que é importante falar, no sarau, muitas vezes vai ter aquele famoso eu queria dizer. E esse eu queria dizer no sarau, às vezes... ele é muito desastroso, né? O queria dizer pode ser o convite, o queria dizer é o discurso, o queria dizer é o desabafo, e às vezes ele dá uma quebrada na coluna cervical aí do sarau, né? Entra dentro daquelas orientações que a gente passa. Nossa, então o sarau, ele é totalmente engessado, vai lá, manda poesia e de repente vem outro. Eu acho que para ser uma atividade gostosa, dinâmica, que a gente amplie o alcance, porque o importante do sarau não é para você falar para as mesmas pessoas que gostam de poesia, ou que frequentam o slam, ou para professores, ou para poetas. O que é bacana do sarau é que ele é uma forma de você ampliar o seu alcance para outras pessoas que nunca fizeram uma atividade desse tipo. Eu já participei de um sarau da Cooperifa, que foi uma senhora de mais de 60 anos, e ela foi, recitou, e depois que ela recitou e a gente aplaudiu, ela começou a chorar. E chorou bastante, assim. E aí, eu não lembro quem foi exatamente, eu falei, mas por que você está chorando? Tá tudo bem, foi legal. Ela falou, é porque eu tenho 60 anos e eu nunca tinha pisado num palco, eu nunca tinha sido aplaudido na vida. Então, assim, o sarau tem esse poder de transformação, né? E a gente não pode fazer do sarau uma atividade semelhante ao que era esse sarau lá do século XIX, do século XVIII, que era a atividade que acontecia nesses espaços privados, fechados, elitistas, excludentes. A gente está falando de Brasil, a gente está falando de desigualdades díspares, absurdas. Desigualdades essa que nesse período da pandemia, quando a gente fala de educação, e aí a gente fala de acesso a recursos tecnológicos, acesso ao estudo, 1/3 dos estudantes eles não estão conseguindo ter esse acesso. Quando a gente conseguir talvez minimizar um pouco esses problemas, quando a gente
voltar para a sala de aula, eu acredito que o sarau vai ser uma atividade fundamental para a gente, novamente, trazer esse jovem, esse adolescente, esse estudante, para esse olhar da importância da leitura, para esse olhar da importância da produção escrita autoral, da interpretação do texto. Então a gente não pode deixar essa atividade se perder de qualquer forma. E quando a gente tem, muitas vezes, algumas cisões, né, por conta de alguns discursos, algumas falas, ela quebra a dinâmica da atividade. É como você está tocando uma música e a pessoa vem e te interrompe a sua música porque ela quer te cumprimentar, ou porque ela vai dar tchau, ou porque ela quer dar um recado. Não é o momento apropriado, entendeu? E outra coisa que é muito importante, nesse grande resumão, porque, como eu falei na introdução, isso é um resumo de algo que a gente pode fazer de uma forma muito mais abrangente, desde entender um pouco a contextualização do que é o sarau, desse movimento, do que a gente pode também pesquisar os diferentes tipos de sarau que a gente tem dentro desse movimento de sarau. Eu, dentro desse meu estudo da pedagogia de saraus, eu, por exemplo, já observei que existem diferentes tipos de sarau que a gente executa, que a princípio eu chamo, por exemplo, do sarau de formação, o sarau espetáculo, ou o sarauzinho, que é um sarau infantil, o sarau voltado especificamente para crianças. Nossa, mas dá para fazer sarau com crianças, com pequenininhos? Dá. Vou falar um pouquinho disso também. Mas o que eu acho que é mais importante nesse processo de estar falando sobre a pedagogia de saraus é que, como diz o próprio nome, pedagogia dos saraus, né? Pedagogia, a gente está sempre pensando sobre método, está pensando sobre caminhos, sobre modos, maneiras de fazer, e dos saraus porque não tem uma única maneira, né? A pedagogia dos saraus, ela não existe para eu vir colocar as coisas dentro de uma caixa, formatar e dizer para as pessoas como elas devem fazer ou não esse tipo de atividade. Pelo contrário, a pedagogia dos saraus, para mim, ela veio primeiro a partir de uma solicitação de algumas pessoas que eu trabalhando há 15 anos, agora praticamente com saraus, as pessoas têm um interesse, têm uma curiosidade de entender um pouco esses mecanismos, né? A forma que eu utilizei para desenvolver esse trabalho com um jovem, com um adolescente. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é, antes de fazer um livro de receitas, antes de utilizar essas informações como uma camisa de força, é você pensar também nas particularidades do seu local de trabalho. Seja uma escola, seja um centro cultural, seja uma biblioteca comunitária. Quais são as particularidades, desde a maneira que você pode organizar, dos textos que você vai adotar para fazer esse trabalho, né? É isso. Junta, acrescenta, soma, não fecha como um livro de receitas que você tem que seguir passo a passo para ele dar certo. Pelo contrário, às vezes você vai ter que desmanchar, desfazer muitas coisas para que ele finalmente possa dar certo. Aqui a gente vai fazendo um pequeno checklist aí das coisas que a gente conversou, né? E uma das principais, um dos principais pontos aqui, e é um dos primeiros pontos, e eu sempre reforço, é a importância de você ser um leitor para organizar o sarau. Porque muita gente fala, Rodrigo, para você foi fácil organizar o sarau porque você é poeta, você é escritor, ou você é professor. Quando eu comecei a fazer sarau, eu não era poeta. Eu me descobri poeta no sarau. Eu não tinha livro publicado. Quando eu comecei a fazer sarau, eu ainda não era nem professor propriamente dito. Eu não me considerava. Eu já tinha a experiência da sala de aula, mas era uma experiência de pouco tempo, né? Então, uma coisa que eu costumo também dizer para as pessoas, não precisa ser poeta, não precisa ser escritor, não precisa ser ator, não precisa ser professor. Você precisa ser leitor. Às vezes você não precisa nem ser um leitor alfabetizado, mas você tem que ser esse leitor do mundo, você tem que ser esse leitor
Patativa do Assaré, ou Carolina Maria de Jesus, que não tem uma formação escolar muito avançada, mas tem esse amor às palavras, que não consegue se desprender das palavras, né? E cria seus poemas e, se for necessário, pede para outras pessoas escrever, mas ela também memoriza esses poemas. Então é muito importante, você vai organizar o sarau, seja o primeiro leitor, o primeiro espectador, participante ativo desse sarau. Você precisa ser essa pessoa. Se você não for essa pessoa, a chance do seu sarau dar errado é muito grande, né? Você ser esse leitor, você ter essas referências. Hoje mesmo aqui eu trouxe várias referências. Vou trazer mais uma até, que é essa coleção aqui, Pode Pá, que é a coleção Pode Pá que é nós que tá. A gente tem um trabalho, né, com jovens adolescentes, nos mesquiteiros, e ao longo dos anos, ao longo de 8 anos, a gente publicou 6 livros, 2 deles antologias de pessoas que frequentam o sarau, ou de pessoas, dos jovens que participam dos saraus, outros foram de concursos literários, né? Então, referências aqui vocês têm muitas, né, de algumas que eu apresentei aqui também. Então, vai organizar, quer se envolver nessa atividade? O mais importante é, seja esse leitor com dedicação e conheça essas suas referências, né? Encontra seu time, encontra as pessoas para fazer, né, esse sarau, local, duração, público, divida tarefas. Uma coisa que é muito importante falar também, está dentro de alguns slides que eu tive que tirar, mas você fazer um sarau, você fazer um grupo, um coletivo, não é você fazer uma empresa. Você não é digamos assim, o patrão. Você não está trazendo empregados. Você é uma pessoa que gosta, é um artista e quer encontrar outros artistas, né? Então é muito bacana, ou você, professor na escola, procura dividir essa sua responsabilidade. Dividir responsabilidade é também dividir um pouco do seu poder. E quando você empodera as pessoas em algum evento, em alguma ação que está acontecendo, que está se desenvolvendo, elas têm um interesse maior, elas se sentem com um pertencimento maior àquilo. Então não é distribuir, delegar funções, sabe? Mas é fazer essa divisão de tarefas. Numa escola, por exemplo, você pode... não são todos que querem recitar, não tem problema. O sarau, o pressuposto do sarau é a liberdade, você tenta instigar. Nem todo mundo vai ler, mas de repente essas pessoas que não vão ler, tem algumas que querem filmar, tem outras que querem editar, tem outras que vão fazer o cartaz. Todo mundo pode estar envolvido de alguma forma que não seja também diretamente só o palco e a apresentação. Apresentador, no sarau, as apresentações são mais importantes do que o apresentador ou a apresentadora, né? Começar e finalizar aí em alto nível, alta energia, ainda que seja uma energia dramática, uma energia trágica que seja, mas começa, sabe? Tem que ser aquela experiência que a pessoa, quando ela entra, ela não sai da mesma maneira. Eu acho que o sarau, ele provocou essas grandes transformações e inquietudes dentro de mim, porque toda quarta-feira, quando eu ia na Cooperifa, eu muitas vezes ia lá uma pessoa com todas essas coisas que o cotidiano, que é massacrante, muitas vezes traz pra gente, e lá, eu, como professor de uma escola pública na Zona Leste de São Paulo, ia com muitas angústias, né, muitas inquietudes, e lá era o espaço que eu recarregava minhas energias. Eu não saía do sarau da mesma maneira que eu entrava. E essa experiência ela é muito importante quando você organiza o sarau, né? Você ter essa quebra desse cotidiano, você ter essa mudança. Aí eu trouxe algumas indicações para você que quer organizar. Quando a gente faz indicações, a gente faz escolhas. Quando a gente escolhe, a gente sempre deixa outras pessoas de lado. Eu já peço desculpas aos meus colegas, amigos, porque não caberia todo mundo, né, se eu fosse fazer as indicações, mas aí você tem algumas indicações para preparar esse arsenal poético literário que a gente conversou ao longo desse encontro de hoje. Ferrez, Sérgio Vaz, Binho, Dinha, Mariana Félix, Elisandra Souza, Débora Garcia, Jô Freitas, Aquins Quintê,
Marcelino Freire, Cleiton Mendes, Solano Trindade, Esse Pula, Rodrigo Ciríaco, Luz Ribeiro, Mel Duarte, Luísa Romão, Felipe Marinho, Emerson Alcalde, Lucas Afonso, Kimani, Nelson Maca, Pedro Bomba, Andrew Cândido, Deusa Poetisa, Patrícia Meira, Michel Iacchini e tem mais muita gente. Quando você começa a mergulhar no universo dos saraus e dos slams, você que, por exemplo, de repente não conhece ou não é muito próximo, hoje em dia, você consegue ficar muito surpreso com a quantidade de material, de vídeos, de textos, de livros que a gente tem publicado, né? Na Cooperifa, que vai completar o ano que vem 20 anos, a última vez que eu fui, ou talvez que eles tenham contado, eu acho que já foram mais de 300 lançamentos de livros. E a maior parte desses lançamentos são livros de poetas de literatura negra, independente, marginal, periférica, poetas e escritores que nunca adentraram o universo de uma livraria, de um grande circuito editorial, seja de festas ou feiras literárias, ou se circularam sempre ali pelo acostamento, né, pelas periferias desses eventos, pela rua, mangueando, vendendo. Mas a gente tem uma coisa muito bacana, é que a gente conseguiu também fazer o nosso próprio mercado paralelo de circulação dessas obras, de trânsito desses textos, desses vídeos, dessas vozes. E esse mercado também ele pode chegar até você. Então, busque, procure, pesquise, porque é fundamental, se você quer desenvolver a pedagogia dos saraus no espaço educativo ou não, no espaço cultural, que você traga essas vozes, né? Não queira, como eu até brinquei, não queira inventar a roda, né? A gente já está fazendo essa roda circular, ela vem girando de uma forma muito competente, com uma potência poética muito grande. Vale muito a pena você conhecer alguns desses autores e descobrir outros. Toda semana, ainda bem, eu tenho um encontro conversando com alguns poetas, conversando com algumas escritoras, eu tenho encontro com novos poetas, novos escritores. E aí tem alguns contatos, não é o fim, né? É só para quem quiser aprofundar, conhecer um pouco mais desse trabalho, buscar algumas referências, tem aí as redes sociais e a gente vai abrir para algumas perguntas, algumas questões aí do geral. Deixa eu pegar aqui que a gente vai fazer uma interação aqui pelo WhatsApp. Sabe que tem tempos de isolamento, distanciamento social, a gente recebe as perguntas assim. Vamos lá ver então. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. A gente tem pergunta... Elizabeth D'Agostini, São Sebastião, São Paulo. Será que é daquela turma ali da Biblioteca Comunitária Barra do Una, tá ali perto? Quais recomendações para um sarau online? Deixa eu ver aqui, que parece que as perguntas são parecidas. Do Anderson Vanderlei, São Paulo, SP. Qual a melhor maneira de incentivar as ações de leitura à distância e desenvolver o sarau nessa nova forma e plataforma digital? E da Cristina Ruda, de Farroupilha, Rio Grande do Sul. Gente, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Você já fez sarau virtual? Como foi? Bom, vou tentar fazer uma resposta para essas 3 questões aí. Já fiz sarau virtual e foi legal. Se compara ao sarau presencial? Não. E aí que eu acho que entra a grande questão. Você não pode comparar o sarau presencial com o sarau virtual. São experiências distintas, né? A mesma coisa eu acho, reservando as semelhanças e diferenças, você querer comparar o teatro do cinema, sabe? São esportes que a gente pratica em diferentes modalidades. O sarau virtual é um outro tipo de uma outra forma de você fazer sarau. O sarau ali presencial é uma outra forma também de você fazer o sarau. A gente já fez desde agora, do começo de julho, a gente teve um período de um hiato bem grande, que foi em março, quando a gente interrompeu, e até maio, junho, para a gente entender o que estava acontecendo
procurar a melhor plataforma para fazer esse sarau, para fazer esses encontros. Agora a gente tem feito saraus a cada 2 ou 3 semanas, que é o sarau dos mesquiteiros, por exemplo. Quando a gente faz os encontros, a gente faz aos sábados, a partir das 15 horas. Inclusive fica o convite, o próximo, salvo engano, vai ser no dia 22 de agosto. É legal, porque você tem um alcance muito maior. Teve pessoas que eu já conheço há 5, 6 anos e que eu não tive a oportunidade de viajar porque a pessoa morava em Fortaleza ou a pessoa mora em Manaus, e eu estou tendo a oportunidade de estar participando no mesmo sarau com ela. Então, é bacana fazer essa atividade também de uma maneira virtual, interrompendo aí o distanciamento, acabando a pandemia. Eu vou continuar fazendo o sarau virtual, junto com o sarau online, né, em dias diferentes, são modalidades diferentes, mas é possível. E algumas das questões que a gente falou aqui cabe totalmente. Você vai fazer o sarau virtual, eu acho que você tem que estar predisposto da mesma energia ou da mesma preparação que você tem para um sarau presencial, sabe? Tá ali com os seus textos e cartas na manga, tá com uma outra energia, não é porque você vai fazer ali o sarau, e eu não gosto de chamar de live, é um sarau virtual, não é porque você vai fazer o sarau virtual que é só bater o botãozinho na tela do celular ou apertar no seu computador, ligou e eu faço qualquer coisa, tá bom. Espontaneidade e improviso é bom, desde que você sabe o que você está fazendo. E aí, dentro desse seu saber que você está fazendo, você vai improvisar, né? A pessoa, quando ela vai fazer algum exercício com uma moto, ela sabe primeiro andar de moto, ela sabe algumas manobras radicais, ela não vai pegar a moto e querer já sair empinando, né? Você tem que você vai brincar com esse improviso, com essa espontaneidade a partir daquilo que você conhece, que você sabe. E descobrir, experimentar. A gente tem, por exemplo, enquanto aplicativo, a gente tem usado mais o Zoom, no sarau. A gente tem, durante as apresentações, a gente fala, pessoal, agora abram os microfones, muitas palmas para o Luan. E aí todo mundo abre o microfone e bate palma, fica uma coisa bem legal durante a apresentação, porque a gente vê as trocas de telas das pessoas batendo palma. E agora todo mundo fecha o microfone e deixa só o Luan recitar. Todo mundo fecha esse microfone e fica só a voz do Luan. Por quê? É você trazer um pouco desse calor. Eu já vi alguns saraus também que não deram muito certo, porque sarau é aglomeração, sarau é festa, sarau é alegria, é intensidade. E eu acho que, mesmo com esse distanciamento, a gente tem que tentar levar um pouco disso, né? A gente tem que estar alimentado dessa energia. Então, dá para fazer, funciona. Mas, dessa mesma forma que eu falei dessa preparação para esse sarau presencial, você tem que estar preparado. É importante você ter pessoas, esse seu coletivo, ele está junto com você durante essa apresentação. Eu lembro que uma das coisas que não me agradou muito num dos saraus que eu acompanhei, primeiro eu achava que estava faltando um pouco desse calor humano. Não batia palmas, não assobiava, não brincava. Era uma coisa muito morna, sabe? Então eu sentia um pouco de falta. Outra coisa que eu também sentia falta era uma única pessoa apresentando. Você não via outras pessoas desse coletivo, era sempre a mesma pessoa ali chamando, sempre no mesmo tom. Então é importante ter essas pessoas desse coletivo, como a gente falou, envolvidas com você. Mas dá certo, faça, experimente. A mesma coisa que eu falei, se não deu certo a primeira vez, tente a segunda. Não deu certo a terceira? Tente. Quando que vai dar certo? Não sei. O sarau que a gente organiza deu certo depois de 1 ano e meio, 2 anos. Eu ouço histórias do Vaz, o Pezão, quando estava contando que o sarau da Cooperifa, até chegar 150, 200 pessoas, teve 2, 3 anos de ter 15, 20 pessoas e ter 6 poetas falando 5, 6 poemas à noite, né? Chegar ao ponto deles não aguentarem mais, um falar um poema e ficar ouvindo o poema do outro. Mas precisa dessa persistência, precisa dessa perseverança. Não vá achando que é aquilo que está todo mundo esperando, o seu grande evento para todo mundo participar. Você vai ter que conquistar esse público. Principalmente quando a gente fala de atividades de mediação, de leitura, trazer
Quem já está habituado, quem gosta, é um pouco difícil, mas a gente traz. Agora, quem não está habituado é de resistência. Você precisa ser resistente. Outra pergunta do Vinícius Henrique Lely, São Paulo, SP. Quais as diferenças entre poesia marginal da década de 70 e poesia marginal dos anos 2000? Recomenda-se um sarau onde as gerações de poetas não são o mais importante, mas sim a arte poética? Deixa eu ver aqui. São duas perguntas. Bom, a diferença entre a poesia marginal da década de 70 e a literatura marginal dos anos 2000. Aí já tem uma diferença sutil, mas tem uma diferença que é importante. Lá, poesia marginal, aqui, literatura marginal. Lá, 70, Chacal, a turma da geração que eles chamavam de geração mimeógrafo, vários outros, era considerado uma poesia marginal, principalmente porque estava à margem, né, do mercado editorial. Tinha alguns temas também aí que a gente pode ser considerados de marginais, mas tem uma relação. Eram pessoas de uma classe média também, tinha uma certa situação financeira ali estável, classe média baixa, mas tem a ver principalmente com esse suporte, com essa maneira de chegar, de fazer distribuir a poesia, né? E eu posso estar enganado, mas era mais uma atribuição de fora de poesia marginal do que eles talvez se tomarem para si esse rótulo, né? A literatura marginal, a partir dos anos 2000, já difere nisso, né? Você tem ali, por exemplo, a Caros Amigos, Literatura Marginal Ato 1, quem traz esse conceito de literatura marginal vai ser o Ferrez. E ele traz através do Manifesto da Literatura Marginal, né? Porque nesse contexto também, chamar ali nos anos 2000 de autor marginal, de uma certa maneira, era menosprezar esse autor. Era falar que era um autor menor, era um autor que não tinha uma importância tão grande. E aí, da mesma forma que o movimento hip-hop fez com os conceitos de favelado, de comunidade, de periferia, de tomar para si esses conceitos como motivo de orgulho, de identidade, o Ferrez ele traz esse conceito, né, o movimento de saraus também, de literatura marginal, não é uma literatura menor, mas é uma literatura diferente. É marginal porque está à margem do mercado editorial, é marginal porque vocês esqueceram daqui desse lado, então são as pessoas muitas vezes que não aprenderam a ler e escrever porque não tiveram um grau de instrução com qualidade e adequado, são à margens da lei também, mas são a margem social, então são várias outras margens que a gente tem dessa literatura marginal. Eu acho que outra diferença grande que a gente tem é se reconhecer enquanto movimento, né? De assumir isso enquanto movimento, não um movimento estético literário, não tem essa movimentação política, porque muito pelo contrário, o movimento de literatura marginal e os saraus da periferia fizeram todo esse trabalho acontecer à revelia do poder público. Nunca foi ideia nossa bater na porta de vereador, de secretaria, para, né, aquele pedindo com o pires na mão para pedir alguma contribuição. Muito pelo contrário. A partir de 2004, por exemplo, quando a gente tem aqui em São Paulo o programa Vai, que vai ser um próprio poder público ficando numa situação chata de vendo esse movimento literário e cultural se organizando e ele não está fortalecendo. Ele não está fomentando, então ele precisa de uma certa maneira abrir algum espaço. E a diferença principal que também eu vejo é que esse movimento ele ainda está até hoje, tem uma estética e uma linguagem muito própria. A literatura ela tem, de uma certa maneira, ela tem CEP, ela tem impressão digital. Eu estou participando como jurado de um prêmio, que é o Prêmio Oceanos, e eu estou fazendo leitura de dezenas de livros. E é muito engraçado, dependendo da onde o autor escreve. Eu consigo muitas vezes identificar que o autor está escrevendo lá da região sul, da região norte, sudeste, do Amazonas. Se ele muitas vezes é de uma classe alta, média, muitas vezes é o personagem, mas muitas vezes não é o personagem, é o estilo, é o próprio autor que transpassa essa, né,
essa linha, essa margem aparece. Então, no caso da literatura marginal, é a mesma coisa. É uma literatura que tem uma força muito grande na oralidade, né? De transpor essa literatura oral e que tem uma origem também nos griots ou na literatura do cordel para o papel. É uma literatura das quebradas que dialoga aí com os grandes centros urbanos, que dialoga com esse movimento hip hop. É uma literatura e uma poesia engajada que discute os grandes temas centrais. Muitas vezes é taxada também por isso de ser panfletária, menor. E a outra parte da pergunta, recomenda-se um sarau onde as gerações de poetas não são o mais importante, mas sim a arte poética? Eu senti uma provocação aqui. Olha, eu recomendo a Cooperifa, eu recomendo o Binho, eu recomendo os Mesquiteiros, eu recomendo o Elo da Corrente, a Brasa, porque todos esses saraus, para mim, o mais importante é a arte poética. E essa arte poética, periférica, engajada, que bota o dedo na ferida, que discute o país que a gente vive, que traz um sentido para esse momento que a gente vive, tudo isso é arte poética. Eu acho que é um outro tipo de arte. Tem vários tipos de arte, né? Tem a arte mais comercial, a arte de massa, a arte de entretenimento. A gente tem essa arte poética, sim, que atravessa gerações. A gente não está falando... Quando eu falo de literatura marginal periférica, você não vai ver só literatura marginal periférica num sarau da periferia também, né? Você tem vários outros autores clássicos, contemporâneos, você vai ouvir, de repente, Flor Bela Espanca, você vai ouvir Drummond, você vai ouvir Quintana, você vai ouvir Viviane Mosé. Então, é um sarau, ele não é limitado, ele não tem um recorte. Você pode falar do que você quiser, mas é um sarau que sabe de onde está falando, o que está falando, né? Chega deles fazerem a gente de bobo, mais ou menos isso. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Josilene Freitas, Itaberaba, Bahia. Um beijão. O sarau tem que receber um título ou um só tema? Os poemas e textos devem ter a mesma temática? O sarau ter um título ou um só tema, eu acho que vai muito da sua preferência. Eu acho que é importante o sarau ter um nome, porque o nome reforça a identidade, né? Reforça o que eu falei da identidade visual, para você poder difundir, fazer com... Se você tem a intenção de fazer seu sarau chegar para outras pessoas, é bom ter esse nome e ter esse nome explícito dessa identidade visual. Agora, um título ou um tema, quando a gente fazia os saraus nas escolas, a gente procurava ter um tema mais para pensar na decoração e na provocação. Então, o tema Mês da Mulher, Consciência e Resistência Indígena, Mês do Trabalho, Mês da Mulher Afro-Latino-Americana, Caribenha, Consciência Negra, ou outro tema. Então, mas, por exemplo, nos poemas a gente não restringe, tem que falar só disso, né? Eu acho que vai uma questão de escolha. O que você quer fazer, qual ponto você quer chegar no sarau. Eu acho que pode ser perigoso você delimitar em um só tema, porque você restringe. Né? Você pega um só tema, você fecha ali, não sei, você pega amor, de repente você pega uma gama, mas de repente tem pessoas ali que não querem falar de amor naquele dia. Não é que a pessoa não ama, mas ela está precisando falar de outra coisa. Ela está precisando falar de 100 mil pessoas quase que assassinadas num país que em plena pandemia não tem um ministro da saúde. Né? De repente ela está precisando falar disso. Até porque o presidente não fala, ou ele não se importa, né? O artista tem que revelar as coisas que os políticos não querem falar, né? Ou não. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Quando eu faço oficina de escrita criativa, e aí tem um momento da oficina que a gente pega o texto da pessoa e joga na roda. E aí as pessoas fazem sugestões sobre o texto da pessoa, e às vezes a pessoa fica muito brava, né? Porque ninguém gosta que mexa no seu texto. Mas é uma oficina de escrita, é treino. E aí eu tenho uma frase que eu gosto bastante de falar na oficina, que é: olha, a gente vai dar sugestões, você aceita ou não. O texto é seu, estrague como quiser. O sarau é a mesma coisa, sabe? Eu trouxe essas informações, mas o sarau é seu, experimente, ou estrague como quiser. A gente vai descobrir fazendo, né? Como aquele poema do Antônio Machado: caminhante não há caminho, o caminho se faz na caminhada. Então você vai ter que experimentar para descobrir. Matheus Puglieri, São Paulo, SP.
Eu acho que eu conheço o Matheus. Trabalho na Biblioteca de São Paulo. Antes da pergunta, gostaria de agradecê-lo, pois o primeiro livro que li em minha vida foi o seu Te Pego Lá Fora, e a partir dele migrei para outros tipos de literatura, aproveitando o momento merchandising aqui, ó, Te Pego Lá Fora, tá quase esgotado, aproveitem, na minha mão é mais barato, vai com dedicatória do autor ainda vivo, tá? Pesquisa lá, @Rodrigo Ciríaco. Tem também o Vendo Pó, Poesia, Vendo Pó. Tem o Sem Mágoas, que está esgotado. E tem o Infantil, que é muito bacana, Menino, Moleque, Poeta Serelepe. Mas vamos lá, Matheus, momento merchan, muito obrigado. O combinado que a gente fez deu certo. É mentira, a gente não fez combinado, tá? Gostaria que você explicasse sobre a necessidade de funcionários com vínculos periféricos para uma biblioteca ou qualquer outro tipo de espaço que tenha interesse em realizar um sarau, ou mesmo fomento de leitura para este tipo específico de grupo. Ah, Matheus, eu te conheço, você é muito bom, cara. Matheus, eu não sei se precisa ter um funcionário com vínculos periféricos ou precisa ter pessoas que gostam de pessoas, gente que gosta de gente, sabe? Eu fiz um bate-papo com a Janaína França umas 2 semanas atrás e a gente falou exatamente disso. A Janaína França é uma bibliotecária, trabalha aí na Biblioteca de São Paulo, beijo. E é uma bibliotecária que eu tenho uma admiração muito grande, porque é uma bibliotecária que foge da curva, né? Porque é uma bibliotecária que gosta de gente. Eu acho que o principal é isso. Eu, há mais de 10 anos que eu frequento a biblioteca municipal que eu tenho próximo da minha casa. Mas eu frequento porque eu sou teimoso, porque eu sou folgado. Eu frequento porque aquela biblioteca tem livros que eu não tenho na minha biblioteca de casa. Eu frequento porque eu gosto do espaço da biblioteca. Mas eu confesso que tem algumas pessoas que eu não gosto. Porque eu já vou lá há 10 anos e às vezes eu entro e dou bom dia, a pessoa não me dá bom dia. Às vezes eu vou e eu esqueci minha carteirinha, a pessoa me conhece há 10 anos e eu sem a carteirinha eu não vou pegar o livro. Mesmo ela tendo meu cadastro, ela tendo meu número de inscrição. E eu vejo que quando vai pessoas, por exemplo, que nunca foram numa biblioteca, elas vão todas tímidas e elas vão falando que elas gostariam de ver um livro e ela só falta responder que ali é lugar de livro, porque se ela queria carne, ela devia ir no açougue. Então é complicado. Eu acho que é muito interessante ter pessoas que de repente têm um perfil periférico, mas eu acho que mais do que o perfil periférico, pessoas que não têm receio de se abrir para outras pessoas, de olhar nos olhos dessas pessoas, de se interessar por essas pessoas, se interessar por aquilo que aquelas pessoas se interessam. E eu acho que isso cabe não só para o funcionário da biblioteca, para o mediador de leitura, isso cabe para nós, professores, educadores, profissionais de educação, para nós, produtores culturais que trabalham em centros culturais, porque nesses lugares também tem pessoas que não gostam de pessoas e complicam muito o nosso trabalho. E a gente sabe o quanto muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa nossa arte independente, negra, marginal, periférica ou qualquer suburbana chegar, e o quanto muitas vezes quando ela chega, a gente tem pessoas que vai lá e quebra e afasta tudo isso, né? Eu acho que é muito importante ter pessoas que não têm nenhum receio de estar falando com outras pessoas ali. Mas eu achei muito importante essa sua pergunta. Obrigado. Pergunta da Ana Cristina França, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. No sarau o texto tem que ser autoral? E tem a pergunta do Daniel, daqui de São Paulo, SP, que são perguntas similares aí. No sarau a leitura não precisa ser necessariamente autoral? Posso ler poemas de outros poetas? E intervenções musicais? Uma música de Caetano, algum rap, por exemplo, entre um poema e outro é permitido? Como eu falei no sarau, tudo é permitido. O sarau é seu, estrague como quiser. Mas tem sarau que as pessoas às vezes querem ter intervenções musicais porque elas acreditam que a poesia ou a literatura por si não dá conta de segurar o público durante 1 e meia. Se esse for o seu caso, eu digo, dá conta, fica tranquilo, segura, né? Se você quer colocar intervenção musical porque você gosta muito de música e quer colocar, não tem problema. Se você quer colocar por uma insegurança, não fique inseguro que vai dar conta sim. E o sarau, diferente do Islã, né? Sarau e Islã, eu digo que são primos de página, de palavra e de palco. A diferença é que o Islã é competição, é batalha. E o sarau é cooperação, é troca. Depende do que você quer, no momento e tal.
No sarau não tem que ser poema autoral. Podem ser poema de qualquer autor, não tem que ser também poema de autor da literatura marginal, periférica. Não precisa ser, gente. Pode ser de quem você gosta, né? Eu falo muito Drummond, eu falo muito Bandeira, eu gosto muito do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos vê-se. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. Um homem que nessa terra miserável nasce, cresce entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena à tua chaga, afaga essa mão que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Olha aí eu só assassinando de novo o Augusto dos Anjos, coitado. Quase esqueci aqui. Mas pode ser infantil, um sarauzinho, né? A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer, que pena, Paulo Leminski. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brilha na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam muito de luz, as amarelinhas são tão bonitinhas, e as pretas então, que escuridão. Vinícius de Moraes, né? Então, o sarau não precisa ser autoral, pode ser infantil, pode ser para o adulto, pode ser para quem é mais velho. Ele não tem essa restrição, não tem esse limite. Marília Tresca Melo, São Paulo SP. Pode-se ler no sarau ou tudo tem que ser de cor? E da Amanda Oliveira, Piracaia SP. Será que é da Piracaia na leitura, esse da Amanda? Na sua experiência, além de declamar os textos, é possível também usar o papel, livros e ler os textos do sarau? Cuidando da voz, entonação, do olhar? Ou sua sugestão é memorizar mesmo? Obrigado, meninas. Não, gente, pode ler. O que eu costumo dizer não leia por ler, sabe? Aquela leitura que você pega o texto, abriu ali na hora, você nunca viu o texto. E aí você abriu, porque às vezes você vai engasgar, vai comer uma palavrinha, vai travar. Não, eu gosto de falar, cria intimidade com esse texto. Você não consegue, de repente, memorizar, ou tem uma dificuldade muito grande? Eu discordo, você consegue, você precisa de ter tempo, você precisa descobrir um modo de fazer isso, que pode ser gravando um texto e ouvindo várias vezes, escrevendo o texto várias vezes, mesclando, mas você pode ler. Mas eu acho que é bacana quando você lê, antes de ler no sarau, que você tenha lido esse texto pelo menos umas 10 vezes. Nossa, Rodrigo, tudo isso? Então eu não vou ler, não. Olha, se você não quer passar por esse teste dos 10, que nem é o teste dos se vira nos 30, não é o teste dos 10. Então você não está predisposto para o sarau, né? Lê 5 vezes para você. Lê 5 vezes depois para você em voz alta. Se num tempo ou de outro você puder convidar alguém para ouvir sua leitura, melhor ainda. Se você for um pouquinho mais sem vergonha, igual eu e uma turma que eu conheço aí, que gosta de mudar a voz, de brincar na entonação, brinca com a velocidade. Brinca com a pausa, o silêncio. O silêncio também é importante. Então, faz essa brincadeira. Não precisa ser aquele momento de tensão, né? Tem gente que vai ler assim. Bate aqui, né? Vem a ventania do palco da pessoa lendo assim, sabe? E é normal, porque a pessoa está experimentando, às vezes ela fica nervosa, mas pode ler no sarau, leia quantas vezes você quiser, e de tanto você ler no sarau, eu vou te contar uma coisa, você vai decorar esse texto. E aí depois você vai querer trocar o texto, e você vai ler o texto várias vezes no sarau, e você vai trocar de texto, porque você já vai ter 2 textos decorados. Então, não tem problema nenhum em ler, e estamos informando aqui que acabou. Olha só. Agora que eu estou me soltando, né? A gente começa toda assim, aí agora que a gente está curtindo o negócio, está ali quase pensando em tirar a roupa e tal, acaba assim, ok, é melhor mesmo, jamais fazer isso,
né? Mas eu queria agradecer a todo mundo que está aí na audiência, está participando. Muito obrigado por estar até aqui comigo, estar ouvindo. É um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu ainda estou estudando, porque eu ainda faço saraus e eu ainda aprendo coisas que eu fiz e eu acho que não são mais pertinentes, eu mudo. Eu acho que isso é importante também na vida. E fica ligado nas minhas redes sociais que a gente vai ter uma formação maior do Pedagogia de Saraus, de 25 horas. Isso é só para os fortes, para as fortes, né? Para os fortes. Vai pegar setembro, outubro e novembro. Se você é educador, o que é bacana dessa formação mais prolongada é que a gente vai fazer um acompanhamento também. A gente vai fazer algumas trocas. Então, fica ligado aí. Beijo e até breve. Nós. Bom, pessoal, em nome da SP Leituras e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, eu queria agradecer principalmente a vocês por terem acompanhado essa oficina, ao Rodrigo, pela experiência incrível de poder escutá-lo, e aos nossos intérpretes de Libras, que têm um trabalho admirável, o Wesley Leal e o Thiago Santos, que estão aqui com a gente hoje, e a todos os demais envolvidos na produção e na transmissão desse evento. Alguns recadinhos. O vídeo vai ser gravado e disponibilizado no YouTube do CISEB posteriormente, então acessem youtube.com/CISEBSP para acompanhar. As perguntas que foram enviadas e não foram respondidas, a gente vai encaminhar para o Rodrigo por e-mail, então mandem para a gente, ciseb@spleituras.org, que a gente encaminha para o convidado e depois ele responde para vocês, tudo bem? Sintam-se abraçados e até a próxima.